Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos com saúde, prontos para mais uma aula de projeto de vida, porque hoje o assunto é muito legal. Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre as nossas emoções. Você sabe como lidar com as suas emoções na pandemia? E aí, responde para mim. Se a sua resposta for sim, parabéns, você está caminhando bem. Mas se você não tem sabido lidar muito bem com essas emoções, hoje é a oportunidade de você aprender e avançar ainda mais, tá bom? Nós vamos fazer o estudo de um artigo que fala sobre as emoções durante a pandemia. Eu espero que você aprenda bastante, que eu também possa aprender bastante e que nós possamos melhorar ao final desta aula, tá bom? Então vamos lá. Com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade do distanciamento social, muitas pessoas estão sem saber lidar com as emoções, estão mais ansiosas, com medo e tristes. Você já chegou a observar isso? Muitas das vezes o distanciamento social é algo muito ruim, principalmente para vocês jovens, que gostam muito de aglomeração, de estar todos juntos, de sair, Aí vem uma situação como essa pandemia que coloca todo mundo dentro de casa, E na maioria das vezes, o jovem, o adolescente, ele não tem um bom relacionamento com os seus pais, isso é muito triste, e acaba que ele é forçado a ficar com esses sentimentos, Mais ansioso, triste, com medo, com a sensação de que será que quando isso vai acabar, será que vai passar mesmo, E acaba que ele não sabe lidar com essas emoções, ele vai se fechando e vai criando novos problemas a partir disso. E isso é muito ruim. E nós precisamos conhecer as nossas emoções, aprender com elas para poder saber lidar, tá bom? É natural que nesse período se tenha uma oscilação de emoções, visto que é uma situação nova e que demanda atenção a uma doença perigosa que se alastrou em todo o mundo. Emoções na pandemia, lidando com o distanciamento social. O distanciamento social, que é extremamente necessário para achatar a curva de contágio e não sobrecarregar o sistema de saúde, pode ser bastante difícil para muitas pessoas. Pensa, por exemplo, nos seus avós, Nas pessoas que gostam realmente de estar junto, que gostam de reunir a família, Que estão agora isoladas, que não estão recebendo visitas, Pensa nos asilos, onde as pessoas já recebiam poucas visitas, como será que está sendo agora, Provavelmente está muito complicado, muito difícil. E como lidar, Se é necessário distanciamento social, como lidar com as nossas emoções durante ele, Então é muito complexo. No entanto, as emoções possuem um papel fundamental durante esse momento da pandemia e distanciamento social, visto que elas também nos protegem. Você sabia que as suas emoções também podem te proteger? Vamos entender como então. Dessa maneira, as emoções são responsáveis pelo nosso instinto de sobrevivência. O medo de contrair o coronavírus faz com que as pessoas sigam os procedimentos de higienização, usem máscaras, ou seja, que se protejam para continuar sobrevivendo, Então, esse medo, essa ansiedade faz com que as pessoas venham tomar certos cuidados para que não venham ser contaminadas, É o que deveria acontecer. Então, de certa forma, as emoções também nos protegem de problemas, Porque se você tem medo, você vai se prevenir para não pegar, Porém, é preciso compreender o papel das emoções para conseguir passar por esse momento da melhor forma possível, Se você não compreende qual é o papel das emoções, você vai acabar se fechando e aquela emoção vai acabar destruindo o seu dia, Vai acabar colocando você para baixo, você não vai conseguir vencer aquela emoção, que é algo natural, Não adianta você pensar que daqui a pouco você vai encontrar uma solução para não ter mais algumas emoções.
Não adianta, você sempre vai ter, porque ela faz parte de você, né? É natural sentir raiva, né? É natural sentir tristeza, mas não é natural viver com raiva e viver triste. São coisas diferentes, né? Você pode sentir raiva agora, mas daqui a pouco aquilo passou. É um sentimento, é uma emoção. Se você sabe lidar com a raiva, daqui a pouco ela passou. Você não causou problemas às pessoas, nem a você mesma, e você conseguiu passar por aquele processo, né? Da mesma forma, é uma emoção feliz, de alegria, né? Emoções vêm e vão o tempo todo, tá bom? Entendendo o papel das emoções. Qual que é o papel, então, das emoções? Por que nós temos emoções? Assim sendo, para lidar com as emoções, é necessário entender o que elas são. As emoções são estados mentais que causam mudanças no organismo e que são resultado da avaliação que fazemos de uma situação. Tudo depende de como você vê aquela situação, né? Na maioria das vezes, quando as pessoas conhecem as suas emoções, sabem lidar, né? Algumas situações do dia a dia não são motivo de frustração, não são motivos de colocá-las para baixo, né? Outras, quando não conhecem a si mesmo, não conhecem as suas emoções, qualquer situação que aconteça fora do que ela planejou já acaba com os planos, com o projeto de vida, né? E coloca a pessoa para baixo. Então, é extremamente importante você conhecer, autoconhecimento. Dessa maneira, quando se faz uma interpretação de uma situação, ocorre uma ativação emocional, com reações psicológicas e fisiológicas. Uma maneira de exemplificar isso é imaginar uma pessoa que não gosta de falar em público, mas que precisa participar de uma pequena reunião no trabalho. Ao saber que vai precisar falar, surge o pensamento: todos vão rir de mim. A partir disso, surge a reação emocional, com a ansiedade, que lhe deixa apreensiva ao reforçar esse tipo de pensamento, bem como seus efeitos fisiológicos, transpiração, coração acelerado, respiração ofegante. Me conta, já aconteceu com vocês isso? Comigo muito. Eu lembro que quando eu estudava no ensino médio, eu tinha muito medo de falar em público, muita vergonha, e sempre que eu ia falar em público, isso acontecia comigo. Meu corpo começava a suar, meu coração acelerava muito, e eu achava que eu não ia conseguir, eu achava que eu ia desmaiar muitas das vezes, né? E eu não conseguia falar, porque eu tinha aquele pensamento: as pessoas vão rir, as pessoas vão me julgar, né? E enquanto eu não soube lidar com essa emoção, eu fracassei muitas vezes, né? Por não saber lidar, por não aprender a me superar. E ao longo do tempo, conhecendo mais a mim mesmo, eu consegui desenvolver, né, a minha fala, eu consegui amenizar esses sintomas que sempre aparecem, né? Sempre eles voltam, às vezes quando você tem um evento importante ou você vai encontrar com alguém especial, né? Geralmente você tem esses sintomas aí, as suas emoções vêm, né? Aí você precisa aprender a lidar com elas. Algumas emoções são raiva, alegria, tristeza, medo, admiração, ansiedade, alívio, né? Vou destacar uma aqui, a ansiedade. Ansiedade na pandemia tem sido muito frequente, né? As pessoas ficam naquela ansiedade de saber quando vai acabar, né? O que vai vir depois, como vai ser depois, né? Será que vai vir a cura rápido dessa doença, né? Quantas pessoas ainda vão ser afetadas por ela? E tudo isso gera muitos sentimentos ruins dentro de nós, por não saber lidar. Vem o medo, vem a tristeza, né? E nós precisamos aprender a lidar com isso, porque pode causar muitos danos à nossa saúde, a falta de saber lidar com essas emoções, né? As próprias redes sociais, eu penso que desperta muito, né? A questão da ansiedade, as pessoas vão lá, colocam uma foto e você fica esperando para ver quem vai curtir, né? Quando não há muitas curtidas, as pessoas já ficam tristes, ficam, né, quer colocar outra foto para se sentir um pouco bem, né? Então, as próprias redes sociais, a própria tecnologia tem gerado uma ansiedade muito grande nas pessoas de quererem as coisas sempre agora, né? Não, eu quero que aconteça agora. Depois, as pessoas não sabem lidar com o depois.
Então, são problemas que nós precisamos entender. Emoções tidas como negativas, exacerbadas pela pandemia. Algumas pessoas atribuem o fator negativo às emoções que causam maior desconforto físico e psicológico. Mas a realidade é que todas as emoções possuem um papel importante para a nossa sobrevivência, pois muitas delas nos protegem de diversas situações e nos geram repertório de habilidades de enfrentamento em diferentes ocasiões. Porém, quando as emoções começam a causar prejuízos significativos na vida pessoal, profissional e acadêmica, serve como um alerta de que a saúde mental não está muito bem. Como eu falei para vocês, é normal você sentir medo, né? É normal você, às vezes, estar ansioso, ansiosa, mas quando isso começa a te atrapalhar nos seus relacionamentos com a sua família, né? Na sua vida profissional, na sua vida escolar, é um sinal de que a sua saúde mental já não está tão boa, que você precisa parar, buscar ajuda, né? Para que você possa se recuperar e voltar novamente ao seu estágio, né? Resiliência. Por isso é importante estar atento, né? Porque nós investimos tanto na saúde através, por exemplo, do corpo. As pessoas buscam muito um corpo esbelto, investem em uma academia, né? Mas elas não se preocupam tanto com a sua saúde mental e emocional. E isso é muito importante, porque se a sua saúde mental não vai bem, você também não vai ficar bem, né? Porque ela rege toda a sua vida. Muitas pessoas acreditam que as emoções atrapalham o cotidiano e evitam falar sobre elas. Quando não se sabe lidar com as próprias emoções, podemos ter consequências muito negativas, como adoecimento psíquico, sintomas ou doenças físicas. Da mesma forma, ter comportamentos que não fazem bem, como o uso excessivo de álcool e outras drogas, entre outros. Então, não saber lidar com as emoções pode trazer problemas muito graves para você, né? Quantas pessoas não entraram no mundo dos vícios por causa de emoções que não souberam lidar, né? E acabam utilizando o álcool ou outras substâncias para amenizar e não resolve, né? Você vai continuar sem saber lidar com as suas emoções e vai ter mais um problema que agora é o vício, né? Por isso é importante você parar, pensar, estudar suas emoções e aprender a lidar com elas, né? Assim, mesmo as emoções como raiva e ansiedade são necessárias, porém, por despertarem incômodo físico, geralmente são associadas a algo negativo, né? Como eu falei, faz parte de você. Se alguém te contrariou, fez algo com você que você não gostou, é natural nosso vir a raiva, né? Vem a raiva na hora, você fica irado naquela situação, mas você não pode deixar com que essa raiva venha perpetuar na sua vida, né? Não, eu fiquei com raiva naquele momento, né? Naquele instante. Mas eu não preciso ficar com a raiva ao longo de todo o dia, né? Tem outras emoções querendo entrar e você não precisa ficar só com uma. Troque a raiva por uma outra emoção. Daqui a pouco vai vir um momento alegre e você pode substituir aprendendo a lidar com cada uma delas, né? A situação do coronavírus tem despertado diversas emoções, principalmente tristeza, ansiedade, raiva, frustração. São emoções difíceis de gerenciar, visto que elas se destacam pelo desconforto físico e psicológico, né? A pessoa não se sente bem estando triste, estando frustrada, né? Você vai vendo o tempo passar, seus sonhos muitas das vezes não estão acontecendo, né? Você planejou muitas coisas para esse ano, não estão dando certo. Aí vem a frustração, né? Você não sabe lidar com aquela emoção e acaba que você para muitas das vezes, né? Você fica parado naquela situação por não saber lidar. E você precisa dar um passo a mais sobre isso. No entanto, ao evitar essas emoções ou não vivenciá-las de uma maneira saudável, também não se aprenderá como lidar com elas em outras situações e nem como resolver o que as ativou, né? Por exemplo, você está numa situação de estresse, de ansiedade, de raiva, aí a pessoa vai lá e faz uso de álcool, por exemplo, né? Ela não aprendeu a lidar com a emoção, ela está substituindo aquela emoção por algo que também não é positivo, né? É um vício, vai gerar um vício futuramente.
E quando ela vivenciar de novo aquela situação, ela não vai saber lidar, porque ela não venceu, né? Ela não sentiu aquela emoção, ela não entendeu. Por isso é importante você viver aquele momento, né? Às vezes você passou por um estresse muito grande nessa pandemia, te trouxe tristeza, raiva, ansiedade, mas se você viveu e você aprendeu a lidar com ela, a próxima situação difícil que você passar, você já tá, ó, craque, você já tá vai tirar de letra. Porque você já passou, já vivenciou e sabe agora o que fazer a respeito, né? Buscando o equilíbrio necessário. É importante ter equilíbrio, né? Você saber ponderar suas emoções positivas, negativas, lembrando que todas fazem parte de nós. O importante é buscar o equilíbrio nas emoções. Elas não podem ser evitadas, mas podem ser gerenciadas. Para isso, é importante, primeiro, aceitar a emoção que está sentindo. Não é fácil passar por uma pandemia. E tudo bem, não saber lidar com essa situação. É natural ficar mais ansioso, triste ou com medo, né? Eu nunca vivenciei uma pandemia. Você já vivenciou? Acredito que não, né? Então é normal a gente não saber lidar, não saber o que vai vir depois, né? Mas a gente precisa não fazer com que isso venha acabar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, né? Aceitar aquilo que eu estou sentindo e entender que isso vai passar, né? Não é porque eu estou ansiosa, ansioso, né, hoje, que eu vou sempre ser ansiosa. Você precisa entender o porquê você está ansioso. O que está te fazendo mais ansioso com medo, né? As notícias muitas das vezes fazem mal para as nossas emoções. Você liga a televisão, né? Só tá falando de notícia triste, de quem morreu, de quem se contaminou, né? E aquilo ali vai fazendo parte da sua vida e você não consegue mais sair daquela situação. Então, às vezes é importante você, ó, apertar o mudo para algumas vozes que estão te colocando para baixo, seja televisão, seja pessoas, né? Que muitas das vezes te colocam para baixo, às vezes é importante você silenciar algumas vozes, sim. 2. Falar sobre suas emoções com um amigo, mãe, pai, irmão e até mesmo escrever o que você sente ajuda bastante. Se está isolado, sozinho, busque realizar videochamadas ou ligações para pessoas que você confia e que lhe proporcionem acolhimento a falar sobre suas emoções. É importante falar, gente. Eu sei que vocês não têm esse hábito de falar, conheço a maioria de vocês, né? Mas é importante você colocar para fora o que você está sentindo com alguém que você confia, né? Seja uma raiva, seja uma frustração, uma ansiedade, porque quando você coloca para fora, você tira um peso de dentro de você muito grande, né? E até a questão de escrever, eu gosto muito de escrever, né? O que eu estou sentindo me ajuda bastante a entender como eu estou e a encontrar uma solução para vencer aquela situação que está me causando um estresse. Lembrar que não é errado sentir emoções. Elas são estados resultantes de interpretações que são feitas de diferentes situações. Então não é errado você estar com raiva, faz parte de você. Você só não pode deixar a raiva nortear a sua vida, né? Não é errado estar ansiosa, mas você não pode deixar a ansiedade dominar a sua vida, né? Então, aprender a lidar com as emoções. Permitir sentir a emoção. Quando temos uma emoção que causa desconforto, queremos nos livrar dela o quanto antes, né? Perceba o que levou você a sentir isso. Depois respire profundamente e faça uma atividade saudável que o relaxe, né? Eu estou com muita raiva. Mas por que você está com raiva? Quem te deixou com raiva? Como você ficou com raiva, né? Procure entender a raiz daquele problema para que você possa saber lidar com ela da próxima vez. Às vezes você não está sabendo lidar com a situação e sempre tem raiva. Quando você descobre o porquê você é uma pessoa que sempre tem raiva, você aprende a mudar um pouco as emoções, né? E saber lidar também com as pessoas. Até porque todos nós somos imperfeitos, né? Ninguém é perfeito. Você não vai achar alguém que seja perfeito. Então é importante você saber que o outro tem falhas, você também tem falha e todos nós podemos lidar com aquela situação, né? Cada um lida de forma diferente e é importante saber respeitar também, né? Aí eu trouxe uma frase pra gente finalizar que eu gostei muito.
quando as emoções falham, a disciplina vence, né? Se você tá em uma situação que as emoções estão falhando, como que eu falo que as emoções falham, né? Às vezes você está bloqueado, você não tá conseguindo mais avançar, sonhar, né? Você não tá conseguindo fazer os seus exercícios porque tá frustrado, porque não tem conseguido, porque deixou acumular, né? Vença então pela disciplina. Faça sem sentir, né? Agora é o momento de você usar a razão. Se as suas emoções querem que você fique parado, fique fechado, vença pela disciplina. Faça algo agora de forma racional, né? Use a razão. Eu não sinto, mas eu vou fazer porque é o certo, né? Isso vai te ajudar a futuramente ter emoções positivas, né? Porque vai vir as emoções de alegria por você ter conseguido, de realização, né? De paz, porque é tão importante estar em paz conosco, né? Então, vença pela disciplina quando for necessário, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa. Espero que vocês possam se conhecer um pouquinho mais, dar mais atenção para você, porque você é importante, você é essencial e você precisa cuidar de você, né? Porque às vezes a gente cuida tanto de outras pessoas, esquecemos de cuidar de nós mesmos. Então, olhe um pouco para você. O exercício agora é para isso. Vamos praticar? Faça uma tabela com suas emoções positivas e negativas vivenciadas nessa pandemia. Você vai colocar suas emoções positivas, negativas e listá-las, né? E eu quero que você pense e reflita sobre elas, porque na semana que vem eu vou fazer uma aula online com vocês para entender o que vocês entenderam sobre essa aula, quais são as emoções, como vocês lidam, para a gente trocar o conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui se vocês precisarem. Fiquem com Deus, um abraço e saudade de vocês, tá bom? Tchau, tchau.